Pronto, gente. Bom dia. Como eu estava dizendo, desculpa, a gente teve um pequeno atraso aqui por uma questão técnica. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Max, por estarem aqui com a gente hoje. E todos vocês que acordaram cedo nessa sexta-feira chuvosa para ouvir aqui o conteúdo que a gente tem. Algumas informações só para vocês, tá? Quando vocês entraram, eu coloquei todos vocês, eu habilitei o microfone de vocês. Então, caso tenham alguma pergunta, podem interromper, a Gabi também podem fazer pergunta. E é isso, acho que vamos lá, vamos começar, gente, é com vocês. Beleza, então, pessoal. Primeiro, bom dia para todo mundo. Obrigada por participarem aí do evento. Como o Lucas bem citou, fiquem à vontade, podem mandar no bate-papo também as perguntas, podem abrir o microfone, como ficar melhor. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, para a gente começar aqui o bate-papo de hoje sobre detecção e resposta a incidentes, né, de segurança. Aqui na tela vocês vão encontrar tanto o meu LinkedIn quanto o do Max, então fique à vontade aí para se conectar com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi Colasso, eu trabalho aqui na IBM como Technology Partner Architect, um nome bonito para nos chamarmos de arquiteto. Eu cuido da parte de segurança para Parceiros Brasil. Então, basicamente é isso. Espero que vocês gostem da apresentação e a intenção é que realmente vocês saiam conhecendo aí um pouquinho das nossas opções. E antes de começar, eu até peguei uma frase aqui, antes de começar, que é uma frase que me impactou muito, que é do Edward Deney. Não sei se vocês conhecem, mas ele dizia assim, não é essa que está na tela, tá? Mas é outra, mas ele dizia assim, informação não é conhecimento, não vamos confundir os dois. E me marcou por quê? Porque depois que eu entrei na área de segurança, eu percebi que as equipes de segurança cibernética de hoje, elas têm um grande desafio, que é o que é ao mesmo tempo uma riqueza, quando se trata de dados. Eles têm basicamente aí acesso a petabytes ou exabytes de dados de segurança, mas eles carecem do que a gente está vendo na tela, de insights. Ou seja, eles não têm insights para entender tudo isso. Você tem muita informação sem conhecimento suficiente. E isso mesmo para organizações mais maduras, tá? Que possuem a capacidade bruta aí de reunir, normalizar, armazenar e correlacionar esses dados e usá-los e gerar alerta. Então, simplesmente a gente tem isso daí. Nós temos muitos dados, mas não temos insights suficientes. E a gente traz outros dados que vão dar o tom da nossa conversa hoje, que é 44% dos alertas não são investigados. 54% dos alertas legítimos são ignorados ou não são nem corrigidos, né, nem remediados. E 36% das organizações admitem que acompanhar os alertas é uma das principais preocupações. Ou seja, significa que elas não podem fazer isso no momento atual ou não conseguem por algum motivo. E aqui é com esses dados que eu queria que a gente entendesse que soluções de gerenciamento, de análise, de resposta de ameaças, como o QRadar, como o SOA, elas entram em ação, porque elas conseguem prover aos clientes a ver o ambiente, automatizar as análises de segurança e ficar à frente dos alertas, liberando-os para torná-los mais produtivos. E aí a gente fala, tá bom, Gabi, muito blá blá blá, mas qual que é o foco? O foco de hoje é a gente entender como detectar incidentes. E por que que isso é importante? Simplesmente porque as organizações levam aí, ó, esse tempo que está na tela para detectar. Aquele incidente lá, que é o famosinho agora do momento, que na verdade já é famoso por muito tempo, né? Mas agora a gente está vendo ele em alta. Deixa eu fechar aqui a janela, tá o som na minha cara. Que é o ransomware. De repente ele aparece na tela do computador lá do... Vou começar a pegar nomes de vocês aqui, tá? De repente ele aparece lá na tela do computador do Sérgio e pode ter sido rápido de descobrir. Mas aquele ataque, ele não começou quando apareceu aquilo na tela. A gente tem um estudo, a IBM produz uma série de relatórios sobre segurança mundial que indica que, em média, as violações de segurança que têm comprometimento de dados sensíveis, privados,
que identificam uma pessoa, eles levam isso daí, 206 dias para serem identificados. E aí, uma vez que você detecta, ele leva em média 73 dias para você conter, ou seja, para você resolver. E aí eu coloquei um slide aqui como se fosse um storytelling, mas é porque numa apresentação que eu fiz, uma pessoa me perguntou assim, tá, mas como que os incidentes então são detectados no ambiente atual, na maioria das empresas? E aí eu fiz, então, o telefone tocou e aquilo aconteceu. Porque essa é a realidade. Então, vamos imaginar que a Júlia, ela foi lá para o trabalho dela, sentou lá na mesa dela, começou a fazer tudo que tinha para fazer no seu trabalho, e aí o telefone toca. E a Júlia é do time de segurança, o telefone toca, ela atende, e aí vão dizer assim, ô Júlia, aconteceu um problema. Como que a gente vai resolver? Aconteceu um incidente, temos um alerta. E é assim que é detectado boa parte dos incidentes. Às vezes as empresas elas não têm uma ferramenta que ajude a estruturar tudo isso. E aí é que entra a importância do que a gente vai conversar hoje. E o que a gente vai conversar aqui hoje é... Deixa eu abrir o bate-papo aqui, porque se vocês estiverem falando alguma coisa eu consigo acompanhar. E o que a gente vai conversar aqui hoje, basicamente, vai estar estruturado nesses 3 pilares que vocês estão vendo aí na tela. Eu detecto o incidente de segurança com ferramentas como um CIEM, um User Behavior Analytics, e a partir da detecção, eu tenho a capacidade de investigar. Uma vez que eu investigo e entendo, eu tenho a capacidade de responder. A detecção e a investigação, eu posso usar o CIEM para isso. A resposta, a ferramenta apropriada é o SOA, que ele também vai participar da investigação. Na investigação, a gente entra ali na parte de entender o incidente, analisar evidências, eventualmente com inteligência artificial. E aí aqui entra o Watson, que é a inteligência cognitiva da IBM. E lá no SOA é onde eu vou conter o impacto, automatizar a resposta. Não vou dar tantos spoilers, porque o Max vai abrir essa parte para vocês de resposta aí, depois que a gente falar um pouquinho da detecção e da investigação. Mas eu queria dar o tom também da conversa nesse slide para vocês entenderem qual que é a jornada que a gente vai percorrer aqui hoje, tá bom? Se eu estiver falando rápido, manda aí no bate-papo também, Gabi, fala mais devagar, slowly, please, e aí, e aí eu falo. Fiquem à vontade. Então, pois bem, não sei qual que é a realidade aí de vocês que estão aqui com a gente hoje, mas muitas vezes os nossos clientes eles investem em segurança em firewall, antivírus, IPS, anti-DDoS, soluções de gestão de identidade, só que mesmo assim aquele incidente aconteceu. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa identificar aquele incidente que burlou os controles de segurança. E a partir disso é que entra o trabalho mais importante de uma ferramenta como o QRadar, que é a nossa ferramenta vulgo CIEM, né? O QRadar ele vai permitir processar milhões de linhas de logs, flows de rede, correlacionar esses logs em casos de uso. E aí você pode dizer, Gabi, eu não sei o que são esses casos de uso. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso detectar, deixa eu pegar o nome de alguém aqui, quando o Paulo, ele tem alguém tentando acessar as credenciais dele na empresa. E aí essa pessoa, esse malfeitor, ele tá ali tentando, ele errou já 5, 6 ou 10 vezes. Provavelmente ele vai bloquear. Só que se esse alguém tentar acessar essa mesma força bruta e ao invés de ela tentar várias vezes, 5, 6, 10, ela pega os 200 mil funcionários da empresa e tenta uma vez em cada um. Provavelmente não vai bloquear ninguém, porque só tentou uma vez. E ali ele vai durar umas 3 horas para fazer tudo isso e vai que consegue alguma entrada ali. É um ataque de força bruta também, só que eu preciso detectar esse tipo de situação. O QRadar, por exemplo, ele já traz casos de uso prontos para esse tipo de situação e detecção de ataque de força bruta dentro do produto. Hoje a gente já tem mais de 600 casos de uso de detecção pronta dentro do QRadar. Temos casos também para monitoração de segurança em nuvem, para AWS, Azure, tem monitoração com foco em atividades suspeitas. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar outro nome aqui de vocês, só para dar aquele susto. A Fabiana, ela tentou fazer uma coisa que ela não tinha acesso e ela conseguiu. Depois ela tentou fazer outra e não conseguiu. Depois ela tentou outra e conseguiu.
E assim foi. Então, esse caso de uso, por exemplo, o QRadar também já traz sem custo adicional. Então, o QRadar padrão, você já recebe tudo isso pronto. Você não recebe uma folha em branco. Então, isso aqui é legal. Um segundo ponto é a monitoração do risco do usuário, que a gente chama de User Behavioral Analytics, ou seu apelido UBA. Ou seja, a gente consegue monitorar como esse usuário se comporta e ver se algumas ações que ele está tomando oferecem riscos. Vamos para um exemplo. Vamos supor que o João, ele costuma logar de segunda a sexta do IP do Sudeste, das 9 às 18. E um belo de um dia, o João está logando no IP da, sei lá, da Argentina, de 2 da manhã. Então, o UBA ele vai tomar uns pontos ali, de acordo com a pontuação que for colocada. Então, olha, o usuário está suspeito, vamos aumentar a sua pontuação aqui no QRadar. E você vai gerando pontos ao decorrer das suas ações ao longo do dia. Então, o UBA ele consegue monitorar como o usuário se comporta e dizer, ó, tem uma flag aqui. Esse usuário tomando tá com um risco meio estranho, está oferecendo risco à tua empresa. Além disso, a gente também consegue criar casos de uso personalizado. Então, todos aqueles casos que vêm, você pode dizer, ah, tudo bem, então eu só vou ter aquilo pronto, eu não posso customizar os meus? Não, pelo contrário. É super indicado também essa customização de acordo com a realidade da tua empresa. E além disso, a gente também consegue detectar desvios. Ou seja, vamos supor que a empresa de um de vocês aqui tem lá uma aplicação web, a empresa do Norberto tem uma aplicação web, e aí é normal que ele tenha lá 200 usuários diferentes nas segundas-feiras de manhã. Por que que hoje a aplicação web do Norberto está com 7 mil? Uma vez eu perguntei isso e a pessoa respondeu, ah, eu estou tendo sucesso. Tudo bem, pode ser também, mas você pode estar tendo um ataque. Ou, por que que ao invés de 700 eu estou com 7? Às vezes eu posso estar sofrendo também um ataque de negação de serviço. Então, ele detecta esses desvios de comportamento para casos de uso que você venha personalizar, tá bom? Então, dei esse overview aqui e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada pilar, tá beleza? Um CIEM, uma ferramenta de CIEM, ela deve oferecer suporte a 4 pilares principais de capacidade. Então, assim, esse slide é preciso levarem para o dia a dia de vocês, se vocês forem em outro evento ou escutar outra apresentação. Aqui eu não, nesse slide de agora, eu não estou nem falando do QRadar. Eu estou falando o que, que o CIEM precisa ter para poder te ajudar no dia a dia de segurança. O primeiro é você ter uma visibilidade completa de todo o ambiente de TI. O segundo é você conseguir detectar ameaças de forma priorizada. O terceiro é você ter investigações automatizadas. E o quarto é possibilitar uma integração de resposta. Ou seja, a ferramenta ela precisa ser capaz de absorver todo o volume ou aquilo de fato que seja relevante para o tratamento de incidentes, seja eventos de endpoint, tráfego de rede, dados de aplicação, configuração, eventos gerados por cloud híbrida, o que for. Essa solução de CIEM, ela tem que ser capaz de absorver e processar, ser escalável, seja para um ambiente menor, ser flexível e ser capaz de receber, absorver e correlacionar os dados. Então, assim, quando eu falo de flexibilidade e capacidade de receber eventos, não só eventos, como flows de rede. Não sei se vocês conhecem a importância de conseguir correlacionar e analisar um flow, mas se não, a gente pode até tirar essa dúvida no final aí com vocês, mas é importante. A gente sabe que um ataque ele acontece de várias formas e a gente não consegue ter segurança do ambiente se olhar um único pedaço ou uma única ação. A gente precisa ver toda a arquitetura. A gente tem que ter um CIEM que tenha, por exemplo, também a capacidade com inteligência artificial de te auxiliar na investigação, identificar o impacto e o tipo de ação. Também isso é recomendado. E aí agora, já que eu expliquei para vocês mais ou menos quais são os pilares de um CIEM que a gente considera eficaz, efetivo, a gente vai falar agora do QRadar, tá bom? O QRadar, para quem não conhece, ele é um produto CIEM, mas o CIEM é um dos módulos dele. Então, às vezes, as pessoas chegam, o QRadar é o CIEM da IBM? Sim, mas não é só isso. E eu acho que isso é uma das grandes vantagens, porque o nosso QRadar, ele é modular. Então, você não tem só um CIEM ali, você tem outras capacidades que a gente vai desenvolver aqui ao longo do bate-papo. Ele é um produto líder no mercado,
Aquele gráfico até que está aqui embaixo, ele até mostra um pouco do que o QRadar também entrega. Ele coleta, classifica, normaliza, armazena, correlaciona dados de centenas ou até milhares de fontes diferentes e destila tudo isso em um pequeno conjunto de incidentes acionáveis ou ofensas, com base em casos de uso como ameaças avançadas, ameaças internas, riscos, relatórios de conformidade. E quando a gente fala do QRadar propriamente dito, ele possibilita as 4 coisas que eu comentei agora. A visibilidade completa, a detecção priorizada de ameaças, as investigações automáticas e resposta integrada a incidentes. Então, quando a gente fala de visibilidade completa, a gente está falando que o QRadar ele consegue oferecer aos clientes a visibilidade 100% do seu ambiente, coletar dados de redes, de servidores, de ambientes em nuvem, de aplicações e até mesmo de outras ferramentas de segurança e data lakes. Quando eu falo de detecção priorizada de ameaça, eu falo, por exemplo, aqui de priorizar as ameaças que vai chegar lá no QRadar mais críticas, usando métodos como a estrutura do Mitre Attack. Uma modelagem avançada, incluindo análise comportamental e correlações com fontes de inteligência de ameaças globais, como o IBM X-Force. Quando eu falo de investigações automáticas, eu falo que o QRadar ele consegue automatizar as investigações por meio de aprendizado de máquina, vulgo inteligência artificial, reduzindo aí o tempo entre a detecção e análise de ameaça. E aqui é um ponto que pode até parecer um pouco confuso, quando você tá, mas como que a inteligência artificial entra no QRadar? Eu trouxe um exemplo para vocês prático, eu vou mostrar ele mais na frente, então aqui eu vou dar só o overview. Então, o QRadar ele consegue aí descobrir anomalias, padrões e correlações em grandes conjuntos de dados para quê? Para prever resultados e também suportar uma busca federada, que não requer que os dados de segurança sejam movidos, podendo ser incluídos em uma procura. E, por fim, que o Max vai comentar mais na frente também, uma das maiores preocupações que a IBM ouve dos clientes são as dificuldades que eles têm em encontrar analistas de segurança qualificados, sejam por questões orçamentárias ou pela incapacidade de encontrar e contratar mesmo os profissionais qualificados. Isso prejudica seriamente a sua capacidade de fazer triagem, investigação e corrigir as ameaças. Então, a IBM ela ajuda a resolver esses problemas, aumentando a equipe de segurança com a triagem assistida por inteligência artificial e recursos integrados de SOA, que é a parte de orquestração, automação e resposta a incidentes de segurança, tá bom? Então, o objetivo final é basicamente fornecer aos clientes IBM as ferramentas que eles precisam para enfrentar com rapidez e precisão os desafios de segurança mais críticos, reduzir o risco e melhorar a eficácia da equipe. E agora a gente vai detalhar com prints, com capturas de tela, mostrando um pouquinho do produto da nossa solução. Basicamente, o QRadar ele unifica os fluxos de trabalho de um SOC, né, de um Security Operations Center. Fornecendo o quê? Fornecendo um conjunto de dashboards e processos bem abrangentes projetados para simplificar e melhorar o processo de detecção, de investigação e resposta a incidentes. O QRadar, ele consegue, lembra que eu falei, aumentar a equipe de segurança com a triagem assistida por IA? Basicamente, os benefícios aí incluem, por exemplo, playbooks de respostas automáticas, conteúdos out of the box, inteligência de ameaça especializada. Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um time chamado X-Force, e eles fazem todos esses estudos e todas essas buscas, e eles que alimentam os casos de uso mundial, os casos de uso que são mundiais no QRadar. Então, o QRadar ele também aborda o risco regulatório, com recursos de relatórios de conformidade, relatórios out of the box para GDPR, LGPD, ISO, RIPA e muitas outras regulamentações. Então, nessa captura de tela, vocês podem ver o painel do QRadar Offense, que resume os principais incidentes. Então, quando vocês têm lá o QRadar, você consegue ver basicamente os ativos em um ambiente que pode ser facilmente classificado por gravidade, magnitude, ou outros critérios. Então, os analistas eles podem rapidamente aprofundar
um ataque, se aprofundar num ataque que está ali iniciado ou continuar a investigação. E lembra daquele primeiro pilar de visibilidade completa? Você não pode gerenciar o que você não pode ver. Essa frase eu queria ter estampada na minha vida, porque isso é muito verdade. Então, o primeiro passo para alcançar os objetivos de cybersecurity da organização é ganhar visibilidade sobre os dados que você precisa, quando você precisa. E os clientes do QRadar, eles conseguem ter uma visibilidade completa no ambiente, porque a gente consegue coletar dados usando mais de 600 integrações pré-construídas, que aí abrange fontes no local, on-premise, na nuvem, endpoints, servidores, dispositivos de rede, data lakes, ambientes em nuvem como Amazon, Google, IBM, Microsoft. E os clientes do QRadar, eles conseguem facilmente definir fontes de dados personalizadas e os serviços IBM, bem como parceiros de negócio também podem construí-los. Nessa tela que vocês estão vendo aqui na direita, é possível ver o painel do PUS do QRadar. Ele ilustra graficamente todas as ofensas abertas por magnitude, geografia ou vários outros critérios. Os painéis do QRadar, eles são facilmente customizados. Isso que é legal, sabe? Porque os analistas, eles conseguem fazer uma busca detalhada simplesmente clicando no que eles estão interessados em investigar. A gente tem até aqui um feedback de um grande cliente da IBM, na indústria de seguro dos Estados Unidos, que disse justamente isso, que o QRadar reduziu drasticamente o tempo que levam para conectar com as mais de 100 outras contas de nuvem que eles têm, e isso tornou muito fácil consumir eventos e tráfegos de fluxos de rede do AWS que eles tinham e de outros ambientes da nuvem. Então, é isso que a gente espera, não ter vendor lock-in. Muitos produtos CIEM, né, de CIEM, exigem extensos projetos de integração de fontes de dados. E eles acabam não detectando novos dispositivos e atividades suspeitas devido a dados insuficientes ou análises inadequadas. Isso pode resultar no quê? Isso pode resultar num atraso inaceitável entre incidentes cibernéticos e detecção. E o Ponemon informou que, é um instituto, tá? O Ponemon informou que muitos invasores que usam técnicas de, como eu posso dizer, low and slow, para evitar a detecção, eles podem estar dentro de redes e dispositivos das vítimas por até 256 dias antes da detecção. Então, imagina, você está ali com o cara 256 dias antes de ser detectado, e às vezes você pode levar mais de 82 dias, ou era 72, lembra daquele último dado que eu comentei, para conter ou remediar aquele dano. Então, assim, o QRadar, ele consegue fornecer essa detecção em tempo real, em centenas de fontes de dados, descobrindo, interpretando, classificando ativos de rede, dispositivos, usuários, aplicativos, tudo em tempo real. E ele pode analisar e correlacionar dados em centenas de casos de usos de segurança que eu comentei, identificando ameaças conhecidas ou desconhecidas. E a gente também consegue vincular múltiplos comportamentos maliciosos. Para quê? Para priorizar eventos em algumas circunstâncias e classificar pela importância e pelo impacto do negócio. E permite também que os clientes personalizem as suas regras e adaptem as configurações de detecção de anomalias de acordo com o seu ambiente. A gente tem até esse outro dado do Forest, né, que o IBM QRadar melhorou a velocidade e a eficácia da detecção de ameaças em quase 75%. Sobre o Watson, os clientes eles podem usar o QRadar e aproveitar a inteligência artificial por meio do QRadar Advisor. Basicamente, ele consegue encontrar pontos em comum em uma investigação e fornecer feedbacks acionáveis aí para os analistas. O Watson é um dos apps, a gente tem mais de 150 apps dentro do QRadar, numa lojinha como se fosse um Apple Store, mas é App Exchange, e aí você pode baixar vários. A maioria é gratuito, tá? E aí a gente traz o app do Watson também, como um add-on dentro do QRadar. E aí eu trago também um exemplo para vocês do Watson para explicar como que ele trabalha. Como eu disse, o Watson é a plataforma cognitiva da IBM para ajudar nos incidentes e nas investigações aí dentro do QRadar. O QRadar ele já tem diversas regras de correlacionamento. E em cima dessa ofensa, o que foi gerado, a gente pode usar o Watson Advisor, que é um add-on, e ele faz a investigação por vocês dentro de um SOC.
Quando gerar um incidente no cliente, você vai começar a ver se é um IP malicioso, se está publicado em algum fórum, se foi falado em algum grupo, e todos esses passos que o analista faz para investigar um incidente, dentro do QRadar, quem vai fazer é o Watson. Essa tela mostra justamente isso. Vocês estão vendo esse pontinho amarelinho? É a ofensa que o QRadar gerou. E a ofensa, por exemplo, é que eu estava recebendo aqui um IP externo, provavelmente malicioso ou não, não sei, e que eu teria que pesquisar o que estão falando, escaneando, verificar se são maliciosos. Com o Watson Advisor, ele já tem a comunicação com a base IBM, que é uma base treinada, está sempre recebendo novos indicadores de comprometimento e informações do mercado, e aí ele faz essa verificação por vocês em tudo que é público. Então, ele já verifica se o IP é malicioso, se está ativo, se foi desativado, verifica se dentro do IP tem algum URL publicada, se tem algum arquivo, se foi detectado que a URL é maliciosa ou não. Então, ele vai criando todo esse mapa de relações que vocês estão vendo na tela. Uma coisa bem legal aqui para ver é que a gente tem linhas cinzas e linhas azuis. As linhas cinzas são que o próprio, acho que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis no máximo, são que o próprio evento detectou, do cliente detectou. Então, ele detectou que os IPs estavam fazendo scan no meu IP externo. Só que todo esse resto, todas essas outras linhas azuis, são as conexões que o Watson Advisor fez para detectar que se esses scans estão sendo feitos por um grupo atacante, se está tentando propagar algum malware ou ataque específico, que a gente está vendo através de algum fórum na internet. E aí, quando ele termina de fazer a correlação, isso é o mais legal. Ele te traz isso em linguagem natural. E aí ele diz: olha, eu analisei a ofensa, essa ofensa me parecia crítica, porque foram analisados X observáveis, e em relação a esses observáveis, detectamos que tem tantos IPs maliciosos, tantos hashes maliciosos, que estão vinculados a esses ataques. E isso parece, por exemplo, ser um ataque do tipo ransomware ou de reconhecimento, ou alguém tentando instalar um worm nas máquinas. Então, ele já fala para vocês como tratar isso de forma mais rápida. Então, assim, essa é uma visão inicial até então do que a gente vê aqui no QRadar, quais são os módulos. Além disso, a gente também traz, que se for do interesse de vocês, eu posso abrir um slide aqui que fala sobre isso, análise da camada 7, a gente consegue também fazer uma análise forense. Então, o que eu particularmente acho incrível do QRadar é que você consegue ir compondo os módulos de acordo com as suas necessidades. Então, você pode começar com o módulo padrão, fazendo análise e coletas de logs ou de flows, ou dos dois. E aí, em seguida, mas agora eu quero uma informação mais profunda sobre o flow. Eu quero uma informação, uma análise da minha camada 7 do modelo OSI. A gente consegue adicionando outro módulo do QRadar. E aí você disser, tudo bem, mas essa análise ainda não é o que eu quero a parte de metadados, eu quero saber qual que é, eu sei que a porta é X e o HTTP, que é HTTP, mas eu quero saber mais. Você também consegue com outro módulo do QRadar. Então, assim, aqueles 3 pilares que eu passei no início para vocês, eu mostrei eles até agora. E agora, esse quarto de resposta integrada, eu vou pedir ao Max para ele compartilhar a tela dele, que a gente vai ver aquele quarto módulo de resposta integrada, como é que funciona, né? Porque está totalmente integrado ao nosso QRadar. E depois eu volto com vocês para finalizar com o AIBM, com alguns dados legais, e resumindo a arquitetura de tudo que a gente falou aqui, para vocês levarem isso como mensagem. Então, vou parar o meu compartilhamento e o Max vai para aquele nosso quarto pilar de resposta integrada. Beleza, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Deixa eu encontrar aqui. Ô, pessoal, podem perguntar, viu? Vocês estão muito caladinhos. Vocês estão entendendo tudo, ou eu falei, e vocês não entenderam nada. Então, fiquem à vontade aí para perguntar no bate-papo. Eu vou ficar aqui também respondendo por lá, enquanto o Max estiver apresentando. E aí, sintam-se à vontade. Acho que encontrei aqui. É nessas horas que a gente vê quantas janelas a gente tem aberto no computador. Todo mundo consegue ver minha tela aqui do PowerPoint? Vou até Sim, colocar no maximizar. modo apresentação. Isso.
Tá a tela cheia agora? Ainda não, tá? Acho que talvez tu tenha que compartilhar já na tela cheia. Ainda não. Já dei tela cheia, deixa eu tirar e colocar de novo a tela cheia. Espera aí. E agora? Também não, tá? Acho que é melhor você parar de compartilhar e compartilhar ele já com a Ah, tela cheia. tá. Agora acho que vai. Foi? Foi sim, pode continuar. Beleza. Bom, para quem não me conhece, só me apresentar rapidamente, sou Max, trabalho na Red Belt na parte de projetos de, obviamente, de segurança. Então, aquela fase inicial que a gente acaba identificando com o cliente dor, necessidade, como é que a gente pode ajudar no aumento da maturidade, a endereçar todas essas questões, eu acabo entrando e auxiliando nesse projeto. Para quem eu já não falei, bom dia, e vamos nessa agora com o SOA. Até aproveitando a sequência, a Gabi ela tinha seguido ali com a parte do QRadar, do CIEM, no caso, né? Agora eu vou entrar na parte do Resilient, que é o SOA da IBM. Quando a gente começa a pensar em SOA, eu gosto de apresentar quais são os desafios correlatos a esse tipo de solução, né? No caso, deixa eu só minimizar aqui uma janela. Pronto. No caso, os desafios a gente pode, até aproveitando um pouco do que a Gabi já tinha comentado, o primeiro deles é complexidade crescente nos ataques. Os ataques estão cada vez mais sofisticados, e eu vou só dar um exemplo de um tipo de ataque, né? Para quem tem acompanhado, ainda mais agora, muito tem se falado na parte de ransomware. Então, se a gente voltar no tempo, primeiro que antigamente o ransomware era muito mais raro, né? Devia ter um, dois, três tipos por ano. Hoje em dia, a gente tem vários tipos na semana, no mês, às vezes até no dia. Então, a complexidade tem aumentado muito. Por exemplo, a gente pode ter hoje um ransomware que ele vem acompanhando o DDoS, um ransomware que pode, junto com ele, trazer ali um ataque de movimento lateral. A gente pode ter um ransomware que não vem apenas por um, por um malware através de um arquivo de ONNX, ele pode vir através de um código malicioso dentro de uma página, que seria o fileless. Então, cada vez mais os ataques estão sofisticados e complexos. E a tendência é só a gente ter isso em crescimento, né? Então, esse é o primeiro desafio, complexidade nos ataques. Segundo, a Gabi tinha até mencionado, né, que é o tal do apagão de mão de obra. Antigamente, muito se falava no apagão de mão de obra de TI. Eu acho que mais crítico ainda do que o apagão de mão de obra de TI é o apagão de mão de obra de cibersegurança. Então, não só a demanda tem crescido muito por LGPD, home office, sofisticação dos ataques, mas também porque se já era difícil encontrar gente qualificada, bem qualificada para TI, mais ainda gente qualificada para a parte de segurança. Então, isso é um desafio também, de encontrar aquela pessoa que vai saber não só operar ferramentas sofisticadas, e operar ferramentas sofisticadas com um nível de inteligência, um nível de experiência e de conhecimento. Terceiro desafio, que até já mencionei e tem um pouco a ver com a parte do aumento da demanda, né? Que é obrigações com relação a normas, conformidade, compliance. Aqui já está falando de GDPR, mas no caso do Brasil, LGPD. Então, cada vez mais as empresas elas têm que obedecer a regulamentações, e isso, obviamente, é um desafio que antes até nem existia, né?
E quarto desafio é com relação à complexidade, mas nesse caso é uma complexidade consequência ou consequente daquela primeira que eu tinha mencionado. Se você possui uma complexidade com relação a ataques, você também tem que acompanhar essa complexidade para a defesa. Então, se antigamente a gente falava de antivírus e firewall, hoje em dia, no mínimo, a gente tem que falar de antivírus, EDR, ATP, Firewall, IPS, IDS, CIEM, Sandbox, só para não mencionar todos, né? Só para parar num breve resumo. Mas cada vez mais o ambiente ele está, com relação aos ativos de segurança, soluções de segurança, ele está cada vez mais complexo para poder acompanhar a sofisticação dos ataques. Dados esses desafios, a gente vem percebendo também três necessidades correlatas a eles, né? A primeira delas, responder aos incidentes com confiança. O que significa? O que significa esse termo, né? Responder com confiança. Isso tem a ver com a parte de demanda por profissionais altamente qualificados. Se aquele profissional ele não tem confiança para, de repente, se deparando com uma ameaça, se deparando com um ataque, ele conter, ele erradicar, ele tratar aquele incidente, ele vai levar muito mais tempo do que ele deveria levar. Então ele começa a ficar hesitante, ele não tem certeza, ele tem que verificar com o colega dele, pô, eu acho que isso é um ataque, eu acho que para conter esse ataque eu tenho que bloquear um usuário, eu tenho que bloquear um IP, eu tenho que segregar uma parte da rede, tem que proteger esse segmento. Então, para início de conversa, para se ter um processo adequado com relação ao incidente, a atuação tem que ser com confiança. E quando você tem cada vez mais uma ferramenta que traz informações relevantes e prontas, essa confiança aumenta muito. Porque parte daquele trabalho ele já vai estar ali pronto e a pessoa só vai confirmar o entendimento ou não vai nem ter que ficar fazendo muita pesquisa. A resposta já está ali para ela poder prosseguir com o trabalho dela, tá? Então, primeira necessidade, a ferramenta tem que trazer confiança no trato ao incidente. Segunda necessidade, automação com inteligência. Ah, mas automação já não é algo inteligente? Não necessariamente. Eu posso ter uma atuação, aliás, atuação não, uma automação de uma tarefa que, se ela não for feita de forma inteligente, ela, na realidade, vai me trazer uma automação de tarefas que eu posso ter que fazer uma rechecagem, eu posso ter que novamente confirmar aqueles dados. Então, tem que ser uma automação com inteligência. Isso vai muito no sentido de diminuir o tempo para encontrar, para responder, para investigar, assim como também você eliminar certas tarefas repetitivas que mais daqui para frente, mas daqui a um tempo eu vou dar um exemplo, tá? Mas tem que ser uma automação com inteligência, não basta só ir automatizando de qualquer forma e achar que necessariamente aquilo vai fazer você perder, aliás, você reduzir o tempo de qualquer forma. Tem que ser com inteligência. Terceira necessidade, colaboração através das equipes com consistência, né? Ao longo dos anos que eu tenho trabalhado pelas empresas que eu passei, eu tenho até percebido algumas disposições diferentes com relação a equipes, né? Eu já trabalhei em empresa que tinha uma única equipe, isso é muito comum em empresa pequena, né? A equipe de TI ou a equipe de informática, ela cuida de tudo quando se trata de uma empresa menor. Já trabalhei em empresa que tinha uma separação entre a parte de infra e a parte de desenvolvimento.
Já trabalhei em empresa que tinha uma separação, que essa era até um pouco mais interessante, que era separação de infra, rede, Linux e Windows, né? Então, dependendo da disposição, da separação das equipes, às vezes você tem um incidente que não está que não está necessariamente na equipe de segurança. Poxa, é um incidente que envolve atualização em máquinas Windows, eu tenho que lidar com essa equipe. Então, a ferramenta, ela tem que suprir essa necessidade de permitir essa colaboração eficiente e consistente entre equipes diferentes, tá? Terceira necessidade. Bom, dadas as necessidades, agora a gente vai ver como é que a ferramenta, a solução, ela funciona, tá? Eu gosto dessa tela, desse slide, porque ele resume bem como é que funciona, obviamente, como é que funciona o SOA, e dá para entender até onde a gente pode chegar com ele. Vou até seguir aqui com a figura completa, né? Deixa eu colocar aqui uma caneta para marcar. O que, que a gente tem aqui, começando, né? Começando do início, né? O que, que nós temos aqui no canto superior esquerdo? A gente tem, obviamente, entrada. A entrada tem que ser um incidente, tem que ser, de vez em quando, um incidente, uma ofensa, um alarme, né? E só lembrando, né? A gente pode ter uma atuação manual, automática, e quando tiverem as duas setas é bidirecional, apenas uma seta unidirecional. Nesse caso, o início trata da entrada de dados, que na verdade é a entrada de eventos, incidentes e ofensas. Isso a gente pode, ou na verdade pode não, né? Espera-se que a gente faça com um CIEM. Pode ser um CIEM da própria IBM, que é o QRadar, ou pode ser até um CIEM terceiro, né? Pode ser Splunk, poderia ser McAfee, Fortinet e outros, né? Não, é multivendor, não tem essa limitação. Então, obviamente, o início de tudo é ter esses incidentes através de um SIEM ou até através de outra ferramenta chegando no SOA. Bom, isso feito, além da entrada dos incidentes, né, dessa alimentação, a gente também pode ter o enriquecimento, que é manual ou automático, e esse bloco aqui, a gente pode considerar como sendo um enriquecimento baseado em investigação. Então, obviamente, não se trata apenas de detecção. Às vezes eu tenho que fazer uma investigação, um threat hunting, eu posso fazer num EDR, eu posso fazer num ATP, né, no caso de malware, de artefato, ou eu gosto de usar também, nesse caso, que é um exemplo de e-mail. Vamos supor que eu tenho aqui uma detecção de um malware, só que esse malware ele veio através de um vetor de phishing. Mas por algum motivo, e a gente sabe que isso acontece muito, o anti-phishing ele tem bastante falso positivo, mas também tem muito falso negativo, né? Pode ser que a ferramenta do SIEM ela detectou um malware que está dentro de um e-mail, mas não foi pelo anti-phishing, foi por alguma outra correlação. Nesse caso, eu posso utilizar ou de forma manual ou forma automática uma investigação para saber, poxa, legal, eu vi que esse malware está em um e-mail de um colaborador, mas acho que é interessante também ver se esse malware está na caixa de entrada do e-mail de outros colaboradores, para eu não ter que ficar esperando que algum outro mais lá para frente vai clicar onde não deve. Então, esse bloco ele fala justamente disso. Eu posso ter investigações dentro dessas ferramentas através do SOA de forma manual ou automática, tá? Seguindo aqui, nesse caso aqui do bloco à direita, eu tenho um enriquecimento, mas nesse caso é apenas automático. Alguns exemplos. Threat Intel, né, que é justamente a conexão com serviços de inteligência. Tem serviço de inteligência da IBM, com a X-Force. Poderia a gente também conectar com o da Cisco, tem também Fortinet, AlienVolt e por aí vai. Então, a gente pode ter esse enriquecimento
automático por um threat intel. Se eu tiver no meu ambiente uma ferramenta de VA, pode ser Nessus, Rapid7, Qualys também, a gente pode fazer esse enriquecimento automático através desses scans, dessa inteligência também, assim como também a gente pode fazer consultas automáticas no AD, para ver se tem algo errado com algum usuário, por exemplo. Tá? E a parte que é muito enfatizada do SOA é a remediação. Vocês podem até verificar que nesse caso é unidirecional. Por quê? Porque também não faz sentido a remediação partir da ferramenta até o SOAR. É sempre o SOAR indicando, olha, isso precisa ser remediado e o EDR já pode tomar tal ação, né? Então é sempre unidirecional. Alguns exemplos, né, que aí vocês vão identificar algo que pode ser manual e algo que pode ser automatizado, né? Por exemplo, manual, Gira, Remedy, quando eu identifico que eu posso ter 50, 15 ou 200 máquinas que eu preciso aplicar patch, eu preciso aplicar hotfix, eu preciso atualizar. Eu posso fazer ali uma Gmood de forma automatizada, já direcionando pelo Gira, pelo Remedy. Comunicação, tem Slack, tem Everbridge, poderia ter também um Webex. É o caso de, eu tenho que comunicar um grupo de pessoas na empresa. Eu posso usar essa ferramenta para comunicar que, de repente, tem algo crítico, tem uma ofensa que é emergencial. Então, isso não precisa alguém fazer essa comunicação. O próprio SOAR, ele pode comunicar a certas pessoas. A gente também pode fazer a parte aqui de gerência de identidade com AD, né? Quando o SOAR recebe, por exemplo, a notícia de que um usuário foi comprometido, né? Vazou a senha dele e ele não tinha MFA, por exemplo. Aí automaticamente a remediação qualquer, ir lá no AD e bloquear esse usuário, ou até pedir reset de senha. E o exemplo mais comentado, né, para remediação, que é justamente com EDR, ou poderia ser com antivírus também, que é quarentena ou remoção de malware. Tá? Então, aqui nesse slide a gente ilustra bastante essa parte de orquestração, de automação e remediação, tanto manual quanto automatizada. Tá? Seguindo aqui, um pouco da arquitetura, né, das funcionalidades, começando por baixo. A gente tem a ferramenta que ela pode vir sob 3 formatos, né? Ela pode ser uma máquina, uma VM, que eu instalo on-premise, nesse caso é a máquina que por trás vai ter um Red Hat rodando, né? E aí coloca lá no rack e aí faz a configuração, faz a conexão e segue com o serviço. Por falar em serviço, ela pode, ao invés de ser on-prem, ela pode também ser contratada como um SaaS, apenas serviço na nuvem. E a terceira modalidade é o licenciamento, que inclusive até é algo mais recente, é o licenciamento por Cloud Pak for Security, que a gente até já teve outros webinars, que já mencionou só sobre Cloud Pak Security, mas brevemente é um licenciamento bastante interessante, bastante flexível, no qual dentro dele você coloca essa parte de SOAR como apenas uma funcionalidade em algo modular do QRadar, tá? Capacidades é aquilo que eu acabei de mencionar no slide anterior, né? Então a gente tem a orquestração e automação e a gente pode fazer isso através de playbooks ou a gente pode até compilar ou criar workflows, né? Visualização de artefatos, ou seja, o malware a gente consegue já localizar, investigar, saber onde está. Temos também a parte de dashboard e relatórios e a gestão aqui de casos de uso. E as capacidades adicionais, elas são muito atreladas também ao que você precisa, e aí isso tem que ser adequado ao licenciamento, que são
Privacy, então, eu vou só dar um exemplo para privacy. A gente pode ter, claro, se tivesse essa licença contratada, não necessariamente seja um incidente de segurança, mas sim um desvio de conformidade. Ah, esse tráfego é sensível, se refere ao meu cliente, deveria estar criptografado. Se não tiver, vai ferir alguma regulamentação do LGPD. Se eu tiver esse licenciamento, eu sou alertado desse tipo de situação. Tá? Então, privacy serve para isso. MSSP, como eu mencionei antes, a gente pode ter diferentes equipes na minha empresa, mas a gente também pode ter um grupo grande de empresas diferentes. Então, se eu quiser segregar e fazer um multi-tenant, essa licença vai me permitir isso. Team Management, aí se refere à quantidade de usuários que eu posso ter. Então, normalmente, se eu quiser, para cada dois funcionários em cada equipe, eles terem acesso ao SOA, aí se eu tiver 5 equipes, seriam 10 usuários, a gente pode segregar isso com o Team Management. Disaster Recovery, para a gente ter o DR, né, que seria algo próximo à alta disponibilidade, e o Non-Production é uma licença mais para uso interno, para a gente fazer QA, para fazer tuning, para fazer benchmarking, e aí esse seria o propósito dele, tá? Bom, mencionando aqui a parte de apps, são parecidos com apps que a Gabi já tinha mencionado com relação ao QRadar, só que nesse caso são apps para o SOA. Posso separar basicamente em dois tipos. Podem ser os apps de integração. Então, se eu tiver Cisco, aí vai ter um app para você integrar facilmente. Podemos até considerar que seria um plugin para Cisco. A AWS, mesma coisa, CrowdStrike, McAfee, Splunk e por aí vai. Então, tem o de integração e tem também aqueles apps que são os workflows pré-configurados. Então, não só de integração, como de workflow, a gente tem dezenas deles. Isso facilita muito mais a nossa operação e também não só a operação como antes o deploy. Bom, agora só para fechar aqui minha parte, passar o microfone para a Gabi, comentar rapidamente como é que eu posso ter o ganho, né, dessa ferramenta. Tá, legal, você me mostrou ali os desafios, as necessidades, mas como é que eu vejo isso como é que eu tenho um retorno disso? Como é que eu posso justificar, né, que essa solução realmente foi benéfica para mim? A gente gosta muito de bater nessa tecla de orquestração e automação, trazendo uma redução do tempo do incidente. Ah, mas vou só ganhar tempo, e daí? Pô, na verdade, quando a gente fala em segurança, é muito mais do que qualquer outra área, né, que já começa falando, tempo é negócio. Na verdade, para a segurança, o tempo é crucial. Então, o quanto antes eu endereçar, eu conter, eu erradicar, melhor vai ser. O estrago, se tiver algum estrago, ele vai ser menor. E se for para ter ou não o estrago, se for mais rápido, não vai ter. Tá? Então, primeiro, redução, né, com relação ao tempo de tratamento do incidente, isso vai me trazer um retorno de investimento bem visível. Eu gosto até de ilustrar isso exemplificando, né, com alguns exemplos. Então, por exemplo, eu posso ter várias ações. Essa aqui de escalonamento para EDR e Next Generation Firewall, né? Obviamente eu recebo um incidente, eu tenho que começar a ver se eu preciso utilizar um EDR, se eu preciso depois utilizar um firewall. Isso leva um certo tempo. Normalmente, essa identificação leva 5 minutos. Com o SOA, como é automatizado, a gente tem 10 segundos de duração, mais ou menos. Identificar quais são os assets que foram afetados, 5 a 10 minutos, com SOA 10. Checar índice de comprometimento, com feed de inteligência, 5 minutos, com SOA 10.
Histórico para correlacionamento 10 a 20 minutos, com o SOAR na hora. E o que demora mais é o enriquecimento manual, ou seja, eu fazer o threat hunt, fazer a investigação, nem tudo vem pronto. Às vezes eu tenho que utilizar a ferramenta para entender melhor até onde aquele ataque pode ir. Isso pode durar até quase 1 hora, com o SOAR 30 segundos. Então, resumidamente, a gente tem ali, né, no final das contas, uma redução de 90, quase 99% no tempo de resposta. Ao invés de levar uns 85 minutos, o SOA faz com que isso dure 1 minuto. E isso por si só já vai me trazer ganho para o analista, vai ter ganho para o processo e com certeza isso vai se justificar muito mais fácil. Bom, visto isso, passo agora a bola para você, Gabi. Perfeito. Então, pessoal, para finalizar, sei que a gente passou aí 3 minutinhos, mas vou ser super rápida, só para a gente fazer um wrap-up aqui de tudo que a gente viu até agora, de uma forma bem simples também. Basicamente, aqui a gente percorre aí uma arquitetura de radar de alto nível. O QRadar, ele se integra à infraestrutura de segurança existente dos clientes IBM, né? Então, a gente consegue aí se integrar ao que vocês têm. Esse diagrama, ele é construído de baixo para cima. E a gente começa aqui embaixo como as maneiras de deployments, né? Então, é uma dúvida bem comum. Ele pode ser instalado on-premise, executado em dispositivos de hardware dedicados, como software em hardware de propriedade do cliente, ou como um conjunto de máquinas virtuais. Ele também está disponível as a service, né? Como software as a service, um SaaS, como o nosso QRadar on-cloud, que também pode ser combinado com um serviço totalmente gerenciado, fornecido pela IBM ou dos parceiros do provedor de serviços de segurança. E o QRadar também é executado em todas as principais plataformas de nuvem, incluindo AWS, Azure, Google Cloud e IBM Cloud. Ele também pode ser executado como um mix, né? Uma combinação híbrida de qualquer um desses modelos. Em seguida, a gente traz essa camada de visibilidade, que inclui a coleta de dados em todo o estado, todo o ambiente de TI, abrangendo aí centenas ou até milhares de fontes de log. A gente também traz a camada de detecção e investigação, que é o núcleo do mecanismo Sense Analytics do QRadar, que aplica aquele aprendizado de máquina que eu comentei, inteligência artificial e análises avançadas para detectar, priorizar e investigar ameaças. Em seguida a isso, a gente traz aí um pouco do que o Max falou, que estão os recursos de respostas a incidentes do QRadar, que estão integrados, né, e fornecidos por meio da integração com o SOA, que permite aí que os clientes analisem, respondam mais rápido a incidentes e melhorem continuamente aí o processo de resposta. Nesse topo da arquitetura, a gente traz os principais casos de uso, incluindo a detecção de ameaças avançadas, ameaças internas, proteção de recursos de nuvem, proteção de dados críticos, resposta eficaz a incidentes, priorização e gerenciamento de tarefas e a comprovação de compliance, né, de conformidade. E, por último, aquela camada que a gente comentou bastante aqui, que é a camada dos aplicativos do App Exchange, que podem ser adicionados de forma rápida e fácil para aumentar os recursos do QRadar. Na 99% dos casos, sem nenhum custo extra. Um exemplo é o User Behavior Analytics, totalmente gratuito, que aumenta a análise comportamental do QRadar com o aprendizado de máquina, permitindo aí que os clientes detectem usuários com riscos e riscos de perfil. Então, juntando tudo isso, a gente até respalda aí o motivo do QRadar estar como líder no quadrante do Gartner por 12 anos consecutivos. Acho que é isso, pessoal. Corri aqui um pouquinho para não atrapalhar muito o tempo aí de vocês. Eu vou passar aí para o Lucas, se ele for finalizar de alguma forma. Agradecer a participação de vocês e, mais uma vez, dizer que estamos à disposição por aqui. Oi, Gabi, muito obrigado. Só ia ver se alguém tem mais alguma pergunta. Não sei se ficou claro para todo mundo. Se alguém quer fazer alguma pergunta para a Gabi e para o Max, se vocês estão confortáveis. Mas acho que o pessoal está tranquilo, né? Eu deixei meu LinkedIn também, algumas pessoas já adicionaram, então pode falar por lá se tiver alguma dúvida, com o Max também, fiquem à vontade.
Tá ótimo, gente. Vou agradecer aqui, então, para a gente não estender mais, agradecer você, Max, agradecer você, Gabi, todos que participaram. Obrigado, João, aqui estou vendo sua mensagem. Só para lembrar, gente, quem chegou um pouquinho atrasado, quem tiver alguma dúvida, daqui a pouco a gente já vai subir esse webinar lá no nosso YouTube, tá? No YouTube da Red Belt, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir lá consultar. Lá também tem todos os outros webinars que a gente já fez, temos os Redcasts, os outros Red Talks que a Gabi e o Max apresentaram, tem bastante conteúdo lá. E nas plataformas digitais também, no Spotify, no Deezer, temos conteúdo, tá certo? Agradeço aí, gente, muito obrigado e boa sexta-feira para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.